Aí pessoal, aqui é Marcelo Tanuri, professor de Direito Constitucional do 360 Concursos. Estou aqui para discutir um pouquinho com vocês sobre direitos e garantias individuais e tentar apostar, meio que apostar nas questões que devem cair aí na prova da OAB que se avizinha. Vou tentar fazer com que vou tentar acertar na mosca o que deve cair. Por favor, eu não vi a prova, não pensem que se eu acertar lá na frente, alguém pode dizer que eu sabia, eu não sabia, eu não sei a prova, eu não vi a prova, tá bom? Mas eu vou tentar aí acertar com vocês o que é que deve aparecer na prova da OAB, tá bom? Quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, a gente precisa diferenciar direito de garantia, tá? Então, se eu falo para você que eu tenho um direito, significa que eu tenho um valor, e esse valor tem natureza meramente declaratória. Já uma garantia, não. Já uma garantia, ele tem um caráter assecuratório, instrumental relativo àquele direito. Tá? O direito em si, ele é abstrato. A garantia, não. A garantia é o esforço para a manutenção de um direito. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, inciso 10 da Constituição Federal. Olha só, dá uma olhadinha. Aqui eu estou usando esse exemplo porque aqui nós temos um direito e temos uma garantia dentro do mesmo dispositivo constitucional. Olha só, o que ele fala? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Aqui, pessoal, nós temos direitos individuais fundamentais, tá? Tá defendendo a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. E a partir da vírgula, ele começa a garantir, ele começa a expor uma garantia constitucional, assegurado o direito à indenização pelo dano moral e pelo dano material que decorram da violação do quê? Desses direitos aqui, dessa declaração de direitos presentes na primeira parte do inciso, tá certo? E aí o que acontece? Eu estou colocando aqui o inciso 22 para te mostrar o cuidado que a gente tem que ter, tá? Por quê? Porque o fato de aparecer garantido, o particípio do verbo garantir aqui, isso não significa que se trata de uma garantia constitucional. Não, ele está enunciando o direito de propriedade. Ele não está expondo para a gente um mecanismo de proteção do direito de propriedade. Existem esses mecanismos? Existem. Principalmente lá no direito civil, as ações possessórias, né? Mas aqui, no inciso 22 do artigo 5º, simplesmente se enuncia um direito fundamental individual consistente na propriedade privada, tá certo? Vamos em frente. Outro tema que eu acho que pode cair na tua prova, pessoal, pode sim cair na tua prova, é a diferença entre cada um dos direitos transindividuais, tá? Os direitos transindividuais a gente vai chamar aqui de direitos coletivos lato sensu. Lato sensu significa em um senso grande, em um senso não detalhado, tá? Bom, temos então aqueles direitos que são meramente difusos, temos aqueles direitos que são coletivos em estrito senso, e temos direitos individuais homogêneos que inclusive eu deveria ter desenhado aqui no meio. E por que você não fez, professor? Justamente para chamar atenção. E vamos entender. O que é o direito difuso? O direito difuso é aquele que é impossível eu apontar quem são os
donos desse direito? Quem é que tem esse direito? Quem é que tem legitimidade a esse direito? Ora, o meio ambiente adequado, por exemplo. Quem é o titular desse direito? Sou eu? É o meu filho? É meu neto que ainda nem nasceu? Quem é? Todo mundo. Esses direitos são difusos. E esses direitos difusos, eles não podem ser discutidos por uma pessoa em particular. Eles têm que ser discutidos em situação ampla, como, por exemplo, numa ação popular. Tá? No outro extremo, eu tenho numa mão aqui os direitos difusos. No outro extremo, eu tenho os direitos coletivos estrito sensu. Perceba, aqui estamos falando de direitos coletivos em sentido mais aberto, em sentido lato. Aqui não. Aqui são os direitos coletivos estrito sensu, específicos. Imagina, por exemplo, eu sou da carreira de auditor fiscal. Na medida em que a carreira de auditor fiscal resolve entrar com uma ação judicial, por exemplo, para defender interesses dos integrantes dessa carreira, nós temos direitos que são coletivos estrito sensu. Eu tenho uma lista, sei exatamente quem são essas pessoas. Professor, e os direitos individuais homogêneos? Os direitos individuais homogêneos, em geral, eles decorrem aqui dos direitos difusos. Assim como nos direitos difusos, eles têm uma origem comum. Então vamos pensar, por exemplo, naquela tragédia em Minas Gerais, a Samarco, que estourou a barreira. Né? O interesse ao meio ambiente saudável é de todos nós, ele é difuso. Ele é inclusive das próximas gerações. Mas e o direito à indenização de quem perdeu alguma coisa na tragédia? Há quem defenda que se trata de um direito coletivo. Mas não, nós não vamos interpretar que se trata de um direito coletivo. Por quê? Porque não existe uma união legal, formal, entre essas pessoas. São as pessoas que perderam alguma coisa ou porque tinham sua residência ali, ou porque tinham o local do seu trabalho ali, ou até porque estavam com o carro estacionado ali, ou até porque estavam ali durante o acidente e acabaram falecendo. Então, os direitos individuais homogêneos são aqueles em que você tem uma origem única do problema, mas você não tem uma conexão formal entre os titulares desses direitos. Diferente dos direitos coletivos estrito sensu, em que você claramente tem uma conexão formal entre os detentores desses direitos, tá bom? Vou falar rapidamente aqui sobre direitos fundamentais. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses são os lemas da Revolução Francesa. O primeiro desses lemas, liberdade. A liberdade é a inspiração dos direitos fundamentais de primeira geração. É o primeiro patamar de alforria do ser humano. Ele limita a hegemonia do soberano perante as pessoas. Tá? Então, ele se refere aos direitos políticos, ao direito de votar, aos direitos civis, aos direitos de liberdade, ao direito de ir e vir. Esses são direitos fundamentais de primeiríssima geração. Temos, então, os direitos fundamentais de segunda geração, que já se referem ao segundo patamar de liberação do ser humano em relação ao seu soberano. Desculpa. E eles são fundamentados ou são inspirados no segundo dos princípios da Revolução Francesa. Igualdade. São os direitos sociais, são os direitos econômicos, são os direitos culturais, são os direitos relativos à dignidade da pessoa humana, são aqueles direitos referentes à satisfação mínima das necessidades humanas.
E como é que ele se diferencia de fato dos direitos de primeira geração? Ora, nos direitos de primeira geração, você simplesmente tinha uma limitação do poder do soberano. O soberano que antes era dono da vida e da morte dos seus súditos, ele passou a, num primeiro momento, com os direitos de primeira geração, ele passou a ter que se limitar e invadir menos a privacidade das pessoas. E na segunda geração, mais do que isso, o poder soberano passou a ser obrigado a dar alguma prestação para as pessoas, a dar alguma garantia para essas pessoas, a fazer com que essas pessoas tenham um mínimo existencial. Temos então os direitos fundamentais de terceira geração. Aqui, como forma de brincadeira, tá? Eu estou colocando os patamares de alforria, mas ele se fundamenta já no terceiro princípio da Revolução Francesa, que é a fraternidade. Se refere à fraternidade, à solidariedade, à percepção de que o homem é o centro de todas as necessidades. Então você tem aí, por exemplo, o direito a um ambiente sem guerra, a um meio ambiente preservado, ao histórico do ser humano, ao histórico da cultura sendo preservada, direito à comunicação. Temos aí, então, os direitos de quarta geração, que eu não ia colocar e depois eu mudei de ideia. Se referem principalmente à democracia, informação, pluralismo e, para alguns autores, os direitos relativos à bioética, tá bom? A bioética entra aqui na quarta geração, tá? Agora nós vamos passar rapidamente por alguns dos princípios fundamentais que eu acho que podem cair na sua prova. Os professores que me perdoem, mas eu vou ultrapassar o tempo combinado, tá bom? E vou ultrapassar mesmo. Vamos lá, vamos falar rapidamente do direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. E a propriedade tem que atender à sua função social. O que significa isso? Significa que eu não posso simplesmente herdar um espaço de terra absurdo e largar ele lá parado. Eu sou obrigado a dar uma utilização de acordo com a vocação daquela propriedade. E em não dando uma função social, o que acontece? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados alguns casos. Ressalvado o quê, professor? Ressalvado, nós vamos ver aqui daqui a pouco, olha, como por exemplo as situações de culturas ilegais e de trabalho escravo. Mas antes disso, em caso, limitações da propriedade agora. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, só que assegura seu proprietário uma indenização ulterior. Ulterior é posterior, se houver dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento, direito contra penhora para propriedades rurais de pequeno tamanho, tá bom? Pessoal, mais uma demonstração agora no artigo 243, que na nossa Constituição de 88, a propriedade não é mais um direito absoluto. Olha lá, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de psicotrópicos ou exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas sem qualquer indenização, tá certo? Sem qualquer indenização. Quer dizer, achou trabalho escravo, achou plantio de qualquer tipo de planta psicotrópica, maconha, por exemplo, o terreno é expropriado sem direito a qualquer tipo de indenização. Vamos ver uma questãozinha aí da Fundação Getúlio Vargas. Luiz é proprietário de uma grande fazenda localizada no estado X. Lá cultiva café de excelente qualidade e com grande produtividade para fins de exportação.
Porém, uma fiscalização realizada por agentes do Ministério do Trabalho e Emprego constatou a exploração de mão de obra escrava. Caiu a casinha, né? Independente das sanções previstas em lei, caso tal prática seja devidamente comprovada de forma definitiva, o que é que a Constituição Federal dispõe? Você já sabe que ele, tudo bem que ele vai ser preso e tal, mas não é isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo em relação à Constituição. Certamente o que vai acontecer é desapropriação. Vamos ver. Expropriação, né? A propriedade deve ser objeto de desapropriação respeitando a justa e prévia indenização. Não, é sem indenização, acabamos de ver. A propriedade deve ser objeto de expropriação. Opa, melhorou. Sem qualquer indenização e, no caso em tela, destinada à reforma agrária. Pessoal, surgiu a alternativa B, exatamente como nós vimos agora há pouco. Inviolabilidade de domicílio, isso também não cai, despenca. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Agora, durante o dia, por determinação judicial. Quer dizer, em caso de emergência, flagrante, desastre ou prestar socorro, você pode invadir. Agora, se for para pegar o sujeito lá dentro, durante o dia, com mandato, tá? Com mandado judicial. Se tiver mandado judicial, se tiver determinação judicial, pode durante o dia. Vamos ver uma questão aqui também da FGV. A Constituição assegura entre os direitos e garantias individuais a inviolabilidade do domicílio, afirmando que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Já conhecemos isso. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Já vamos direto aqui para a alternativa A. O conceito de casa é abrangente, inclui o quarto de hotel. Essa daqui é a alternativa correta. E vamos dar uma olhada o que é que foi falado pelo STF no informativo 583. A garantia da inviolabilidade domiciliar como limitação constitucional ao poder do Estado em tema de fiscalização tributária, conceito de casa para efeito de proteção constitucional, amplitude dessa noção conceitual que também compreende, olha lá, que também compreende os espaços privados não abertos ao público onde alguém exerce atividade profissional. Necessidade, em tal hipótese, de mandado judicial. Tá? Mandado judicial. Então, se você estiver num hotel durante o dia, é considerado, sim, a sua casa e você tem direito à inviolabilidade. Inviolabilidade de atividade profissional. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Percebe que aqui nós temos uma norma de eficácia contida. E o grande exemplo disso é a prova para a qual vocês estão estudando agora. A lei estabelece a obrigatoriedade de se fazer a prova de ordem para que se tenha o registro nos quadros da OAB, porque a lei estabeleceu. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E aqui eu vou invadir um pouquinho a seara do professor de Direito Civil, que inclusive é a matéria que eu dou no outro cursinho. Né? Por quê? Porque isso aqui é definido, é muito bem mastigado na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. O que é direito adquirido? É aquele que já se aperfeiçoou, ele reuniu todos os elementos necessários à formação na vigência de determinada lei. Quer dizer, você já, digamos, por exemplo, que eu me aposente, eu tenho tempo para me aposentar. Na medida em que eu tenho tempo para me aposentar, eu já tenho direito adquirido à aposentadoria. No momento anterior, atual, não. Eu só tenho expectativa de direito. Meu cabelo ainda está muito preto. Mas, no momento em que eu tiver tempo suficiente para me aposentar, eu passo a ter o direito adquirido. Antes disso, mera expectativa de direito. Coisa julgada. A decisão, é aquela decisão que já passou por todas as esferas do judiciário.
seja porque realmente ele transitou por todas as esferas, ou seja porque alguém perdeu um prazo, tá? E o ato jurídico perfeito é aquele que, embora talvez hoje seja considerado ilegal em relação às leis atuais, ele foi realizado de acordo com a lei da época e ele se aperfeiçoou e logo ele foi mantido. Perceba que a Constituição Federal, quando ela originou um novo direito, ela poderia não respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Poderia, mas não o fez. A Constituição Federal respeitou o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A legalidade penal e retroatividade da lei penal mais favorável, isso também eu acho que cai. Não há crime sem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia cominação legal. Quer dizer, a lei precisa prever o crime para que o crime seja punível. Se eu cometi o crime hoje, mas não tinha lei, não é crime. E se amanhã tiver lei, tudo bem, eu pratiquei aquele ato antes que ele fosse previsto como crime. A lei penal não retroage, exceto se for para beneficiar o réu. Então, quer dizer, o sujeito praticou um crime cuja pena prevista é de 3 a 6 anos. E aí a pena cai para de 1 a 3 anos. Ele vai ser beneficiado pela diminuição de pena. Rigidez do princípio da legalidade no direito penal. Por que a gente fala em rigidez? Porque as medidas provisórias, elas têm força de lei. No entanto, no tema de direito penal e no processo penal, não se pode utilizar medida provisória. Tá bom? Súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, tanto na situação do crime continuado quanto na situação do crime permanente, se você tiver duas penas previstas, vale a pena mais grave. E o que acontece? Essa súmula aqui, na verdade, ela está fazendo, ela constitui uma exceção ao princípio de que a pena só pode retroagir para beneficiar o réu. Tanto no crime continuado quanto no crime permanente, se você tiver durante a execução do crime, o tempo de execução, se você tiver duas previsões de pena, vai valer a mais grave. O que é um crime continuado? Se eu pegar um revólver, mato um, mato outro, isso é um crime continuado. Se eu sequestro uma pessoa e mantenho essa pessoa em cativeiro, eu tenho um crime permanente, tá bom? Prisão civil por dívida. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Perceba que, então, a Constituição Federal fala não tem prisão por dívida. A prisão ela é no âmbito criminal, exceto para o devedor da pensão alimentícia e para o depositário infiel. Só que em relação ao depositário infiel, nós temos tratados internacionais que determinam que o depositário infiel não pode ser preso. Tá? E aí o que acontece? O próprio STF, observando esses tratados internacionais, principalmente o Pacto de São José da Costa Rica, ele falou, olha, só se aplica a proibição, só se aplica a prisão a prisão civil para o devedor de pensão alimentícia. E ainda assim, só se o não pagamento for voluntário e inexcusável. Então imagina o seguinte, se eu não tenho emprego, se eu estou passando fome, se eu não tenho de onde tirar, se eu estou andando na rua de chinelo e calção e passando frio, ninguém vai me prender porque eu não paguei pensão alimentícia. Agora,
Se eu tenho condições de pagar, eu não tenho esse direito de não pagar. E sim, aí em relação ao não pagamento da pensão alimentícia, sim, eu posso ser preso, e isso é considerado uma prisão por dívida. Pessoal, o objetivo aqui era fazer uma discussãozinha rápida de 15 minutos sobre um tema de escolha. Eu resolvi escolher, dentro dos direitos e garantias individuais e fundamentais da Constituição Federal, eu resolvi discutir aquilo que me parecia que tinha mais chance de cair na sua prova. Acabei ultrapassando um pouquinho, já estamos em mais de 25 minutos. Enfim, agradeço a quem me assistiu até aqui, tá bom? E tendo dúvida, por favor, entre em contato que eu vou ter muito prazer em te ajudar. Um abraço, valeu!